Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Confiando em Deus. Me chamo Renan e o vídeo de hoje nós vamos tratar de um tema muito especial. Um tema bastante importante, que é o arrependimento e a salvação, contendo uma mensagem de esperança para a sua vida. Qual é a realidade, qual é a necessidade do arrependimento para a salvação ou da salvação? Vamos por partes. Antes de tudo, gostaria de fazer um pedido bem simples a você. Que você deixasse o seu curtir aqui embaixo, que você passasse a nos seguir e que você compartilhasse esse vídeo com seus amigos, com seus parentes, com pessoas que você conhece. Sabe por quê? Não é para me promover, não é para crescer o canal. Isso até que acaba acontecendo, o canal acaba crescendo. Mas o intuito deste canal é abençoar vidas. Por isso, o Confiando em Deus foi criado ano passado. Foi com esse intuito, o intuito de abençoar vidas. Quem me conhece lá no Instagram do Confiando em Deus, que tá aqui, ó, vai aparecer aqui embaixo, edição, sabe? E quando eu compartilho, quando eu crio algum vídeo, e é uma mensagem mais especial, é algo mais profundo, eu vou no privado e peço para compartilhar para abençoar vidas. A pessoa que eu estou enviando, eu oro e peço que Deus já esteja abençoando aquela vida. Mas, quando eu peço para compartilhar, aquela pessoa também estará abençoando vidas. Esse é o intuito. Então, estamos aqui hoje, esse é o tema, tá na thumb, tá aqui, vamos falar sobre arrependimento e salvação. Uma mensagem de esperança. O que seria de nós se não fosse Jesus Cristo nos salvando, nos livrando de todo o pecado, na sua morte de cruz, na sua ressuscitação? O que seria de nós? Nós não seríamos nada, nós não teríamos vida eterna. Mas, porém, para haver isso, para haver esse caminho, pois Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o verbo encarnado, tem de haver o arrependimento. Basicamente, ou seja, a mensagem que você está ouvindo, não só aqui, mas também numa igreja, ela tem que tocar o seu coração, e você tem que se arrepender dos seus pecados, se humilhar. Não é se humilhar na rua, essas coisas, não. Se sujeitar à vontade de Deus, se sujeitar ao que o Espírito Santo está falando e tocando ao seu coração, e entender que Jesus Cristo é o caminho, Ele é a sua esperança, Ele é a sua esperança, é a sua vida eterna, é nele que está baseado a sua vida eterna. Então, vamos começar separando por tópicos. Eu ainda não me entendi muito com esse microfone dessa posição, mas vamos ver como vai ficar. Vamos por partes e vamos entendendo, vou tentando explicar ao máximo, dissolvendo, para que não fique complicado e para que essa mensagem toque ao seu coração. Tópico 1. A necessidade do arrependimento. Antes de tudo, tem que haver a necessidade do arrependimento. Se faz necessário que você se arrependa dos seus pecados, que você sinta o Espírito Santo queimar no seu peito e você falar: que sensação, o que é isso que está acontecendo, e ouvir o que o Espírito Santo está falando ao seu coração, e você se arrepender dos seus pecados. Ele é um chamado universal para todos nós seres humanos. Eu não estou excluso disso por ser cristão, nenhum outro cristão. Todos nós temos de nos arrepender dos pecados. Todos nós somos pecadores, todos nós somos frutos do pecado. A Bíblia mesmo nos ensina que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. O pecado, ele nos separa de Deus e nos impede de experimentar a vida abundante que Ele deseja para nós. Já que nós chegamos nessa parte de a necessidade do arrependimento, vamos entender o que é pecado? Por definição bíblica, o pecado é qualquer transgressão da lei de Deus. 1 João 3:4. Isso inclui não apenas ações erradas, mas também pensamentos e atitudes que estão em desacordo com a vontade de Deus. Ainda na definição do que é pecado, vamos ver as suas consequências? Porque é importante você entender. Você viu o que é o pecado e as consequências que o pecado traz. O pecado, ele resulta na morte espiritual. Vamos usar como base Romanos 6:23. Sem arrependimento, nós estamos condenados à separação eterna de Deus. Não terá vida eterna se nós não nos arrependermos. Vamos guardar essas informações do que é pecado, o que as consequências do pecado geram nas nossas vidas. Agora que nós vimos a necessidade do arrependimento, vamos ver no tópico 2 o chamado ao arrependimento. Deus, em sua misericórdia, nos chama
nos chama ao arrependimento. Ele deseja que todos voltem para ele e encontrem o perdão e a vida eterna. Sim, porque nós estamos destituídos da vida eterna, pois nós estamos no pecado. Então, quando a gente entende o chamado para se arrepender e nós estamos arrependidos do pecado e não queremos mais habitar no pecado, a gente passa a ter o direito de Deus nos perdoar e de termos a vida eterna. Porém, não é por nosso mérito. Eu fiz isso, eu me arrependi. Não. O Espírito Santo me tocou, Deus foi misericordioso. Jesus morreu na cruz pela sua vida, pela minha vida. Então, ou seja, não é mérito nosso. Nunca será mérito nosso. Temos como exemplo, nessa parte do chamado ao arrependimento, o chamado de João Batista, o precursor de Cristo, Jesus, o Nazareno, pregava um batismo de arrependimento para a remissão dos seus pecados. Marcos 1:4. João Batista simplesmente preparou o caminho para o Messias, chamando as pessoas para se arrependerem dos seus pecados, preparando elas a se voltarem para Deus. Nesse mesmo tópico de chamado ao arrependimento, temos o chamado do próprio Jesus. Em Mateus 4:17, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Jesus começou o seu ministério com essa mensagem. Ele simplesmente convidou as pessoas a mudarem de direção, abandonando o pecado e confiando nele para a salvação. É desta forma que a gente vê que a nossa salvação não vem por nós, ela vem pela graça. Então, com isso, a gente entra no terceiro tópico. A salvação vem pela graça. Na salvação pela graça, eu separei duas partes bem importantes. A cruz de Cristo. Dentro da cruz de Cristo, nós vemos a substituição. Ou seja, Jesus morreu na cruz como um substituto, pagando o preço pelos nossos pecados. Ele levou sobre si a nossa culpa para que pudéssemos ser perdoados. E na cruz de Cristo a gente ainda vê a graça. A salvação não é algo que nós merecemos. É um presente gratuito de Deus. Efésios 2:8 e 9. Não podemos ganhá-la pelas nossas obras. Não podemos ganhá-la pelas obras. Nós somente ganhamos pela fé em Jesus. No tópico 3, na salvação pela graça, como eu disse, eu separei em duas partes, tem a parte B, que é o convite que Jesus faz. Ele, em Mateus 11:28, diz assim: vinde a mim. Ele faz um convite, ele chama você. Vinde a mim. Jesus convida todos que estão cansados e sobrecarregados para irem até ele. Aí sim, ele oferece alívio, descanso e a salvação. Quando você pega a parte do vinde a mim, vem a parte do aceitar a Jesus, gerando assim o arrependimento, que nada mais é envolver Jesus Cristo como seu salvador pessoal, no seu coração. Você passa a sentir, entrega a sua vida a ele, se sujeita, arrepende-se dos pecados, não habita mais no pecado, você não faz parte do pecado, mas ainda é um pecador, mas está disposto a se arrepender de todo o pecado, e ali Jesus, morto na cruz pelos seus pecados, você decidindo que aceitou a ele, visto que a nossa salvação, que nós já vimos, não é merecida pelas nossas obras ou pelo que nós somos, e sim é uma graça divina por nós. Quando nós nos arrependemos e cremos que Cristo deu a sua vida por nós, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, nós somos reconciliados com Deus. Com isso, recebemos a vida eterna. Para finalizar, o arrependimento é a porta para a sua salvação. Deus nos ama, deseja que todos se arrependam e encontrem a vida eterna com Jesus, para que assim possamos responder ao chamado de Jesus com humildade e fé, confiando sempre na obra redentora de Jesus Cristo em nossas vidas. Você crê nisso? Eu gostaria de agradecer a você que esteve comigo até aqui no final e reiterar o pedido que você compartilhasse esse vídeo, curtisse, se inscrevesse aqui no canal, tá bom? Aqui embaixo na descrição do vídeo, aqui embaixo, as pessoas têm me perguntado muito no Instagram o que eu tenho usado para gravar, e alguns livros, esses que ficam aparecendo aqui, quais são esses livros e se eu poderia indicá-los. Eu indico e vou colocar alguns deles aqui embaixo o link. É só clicar que vai direto a ele na Amazon, tanto dos produtos que eu uso para gravar, quanto dos livros. Eu peço a Deus que abençoe a sua vida, que abençoe os seus caminhos, e que você entenda que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que nós não somos nada sem Ele, para que você se arrependa, entenda o que é pecado e entenda o que é deixar de habitar no pecado. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Muito obrigado.